Olá, aluno. Tudo bem com vocês? Então, sabemos que o nosso estudo foi um estudo, vamos dizer assim, muito trabalhoso, né, esse ano. E nesse segundo semestre aí, nós vamos fazer a revisão dos conteúdos que nós repassamos para vocês. Em língua portuguesa, então, nós estudamos aí, falamos sobre os gêneros literários, né? Nós estudamos aí vários gêneros literários, entre eles a resenha, a entrevista, a histórias em quadrinhos, artigo de divulgação científica. Falamos também, reconhecemos sobre a primeira página de jornal e também falamos especificamente da notícia de jornal. Além disso, falamos também sobre contos e também discurso. O discurso e também falamos sobre textos expositivos. Então, nós estudamos nesse segundo semestre aí sobre esses gêneros literários. E para falar um pouco sobre esses gêneros literários, vamos retornar lá na página 84, onde nós estudamos o texto sobre resenha, falamos sobre a resenha, né? Estudamos o texto Nova Animação Divertidamente e tem a explicação sobre a resenha. Então, esse texto aqui é uma resenha, mas o que é uma resenha? A resenha, né, especificamente aí, é um texto descritivo de opinião que traz um resumo e comentário sobre uma obra. Pode ser um filme, uma peça teatral, pode ser um livro, né, vários livros aí. Antes da gente fazer a leitura desse livro, a gente dá uma lidinha na resenha para saber se aquele assunto nos agrada, né? Então, essa é a definição então de resenha. E falamos também sobre entrevista. Nós falamos sobre entrevista. O que é uma entrevista, né? Aí na página 95, houve aqui uma entrevista sobre o filme Divertidamente. E houve uma entrevista aí, então, com os produtores do filme Divertidamente, né? Mas o que é uma entrevista? A entrevista, ela é um diálogo, né? Uma conversa oralmente ali, entre perguntas e respostas, antes de ser publicado. Então, antes de ser escrita aí em jornais ou revistas, é feita oralmente. O seu texto, então, contém informações sobre o assunto de interesse público. E ela pode, então, preencher depoimentos de um ou mais entrevistados que contam sua experiência. Na entrevista, nós temos um título, tem que ter uma apresentação do entrevistado, né, fazer a apresentação, e aí as perguntas e respostas de quem está entrevistando e quem está sendo entrevistado. Tá bom? E falamos também sobre história em quadrinhos. Esse gênero literário, né? O que são histórias em quadrinhos? São sequências narrativas que nós temos e que lá na página 111 nós fizemos o estudo, então, aí desse gênero textual conhecido como histórias em quadrinhos. Mas o que é, então, uma história em quadrinhos? Como eu disse para vocês, é uma sequência narrativa representada quadro a quadro, e pode apresentar somente imagens ou combinar texto também, e imagens ao mesmo tempo. As falas e os pensamentos das personagens são escritos em balões e geralmente não há narrador. E quando ele aparece, sua fala é escrita aí como legenda, em retângulos ou quadrados. Como nós lemos aqui na página 110 esse texto aí, né? Driblando a dor. Nós estudamos. E também nós temos o texto artigo de divulgação científica, lá na página 118, nós falamos sobre o texto de divulgação científica, né? O que é o texto de divulgação científica, né?
ele trata de uma sensação, aqui no caso, aqui nós estudamos o texto, né, cérebro congelado. Então, esse texto, ele mostra uma certa organização, ele representa aí, primeiro, no caso aqui, uma pesquisa, né? Nessa pesquisa tem o seu monitoramento, e no caso aqui nós falamos sobre o cérebro congelado, a pesquisa que estavam investigando por que sentimos dor quando tomamos algo gelado, né? Então, foi feito então aí esse artigo de divulgação científica, tá? E também falamos sobre outro texto, gênero literário que nós temos, a primeira página de jornal, lá na página 133, mostrando para vocês como é a primeira página de um jornal, né? A primeira página do jornal aí, nós temos a capa, como propriamente dito, e nessa primeira capa nós temos aí o cabeçalho, né? Nesse cabeçalho nós temos o nome do jornal, nós temos aí o local e a data, ela vem na primeira capa do jornal, na primeira página do jornal vem a data e vem até o preço do jornal. Aqui nós temos a data, aqui o preço, e também de onde foi publicado, né, esse jornal. Nós temos nessa primeira página do jornal também a apresentação das matérias do dia a dia, né, aquelas matérias chamada de manchete, que é o título principal. No caso aqui na página 132, esse jornal aqui vem com a manchete Ouro que vem da Cidade de Deus. É uma manchete do jornal do dia 9 de agosto, né, de 2016. Bom, e também falamos sobre notícia, a notícia de jornal especificamente, né, lá na página 141. Na página 141 nós falamos especificamente da notícia do jornal. No caso aqui, na página 141, nós temos aqui Ouro que vem da Cidade de Deus, né? E aqui já é a notícia propriamente, né, dita lá no jornal. Ouro que vem da Cidade de Deus, que era a manchete, e aqui já vem a notícia propriamente dita, tá? A notícia aqui, nesse caso na página 141, vem reafirmando, né, que Rafaela Silva derrota a judoca da Mongólia e ganha a 8 quilômetros de sua casa a primeira medalha dourada do Brasil. Olha que legal, hein? Apenas a 8 quilômetros da sua casa ela ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Então aqui vem explicando aqui, isso aqui é a notícia de jornal, o jornal o Globo, 9 de agosto de 2016, falando então, comentando aí sobre a vitória da Rafaela, judoca brasileira, que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016. Tá bom. E também falando sobre o conto. Nós estudamos sobre esse gênero literário, o conto, lá na página 154. Aqui nós temos aqui então o Soldado Pacífico, que é um conto. Quais são as características então desse texto, desse conto? O conto aí é preciso então. Em um conto a gente precisa identificar o tempo, né, o momento em que se passa a história. Muitas vezes os contos acontecem no tempo do Era Uma Vez, né? São tempos imaginários e um passado às vezes muito distante, e acontece então aí num cenário onde as ações acontecem. Um lugar, pode ser uma floresta, pode ser uma cidade. Então,
Geralmente esses contos têm um cenário. E as personagens principais são aqueles que têm o papel mais importante na história. E aí temos também os personagens aí secundários. Nós temos aí propriamente dito também o conflito, que é o problema vivido pelos personagens. A solução, que é aquilo que se chega à resolução do conflito. E ela encaminha a história para um desfecho. Então, essas são as características aí do conto. E falamos também sobre o discurso. Nós estudamos também sobre o discurso, lá na página 182. Na página 182, falamos sobre o discurso da nossa querida Malala Yousafzai, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Mas o que é um discurso? O discurso é a exposição oral de um texto geralmente escrito com antecedência para ser proferido em público. Ele pode ser de agradecimento, de reivindicação, de compromisso, de felicitação. Então, esse é um discurso. Essas são as características, então, desse texto, desse gênero literário, discurso, né? Para ser bem mais claro, né? Geralmente os políticos gostam de fazer discursos, né? Então, aí, geralmente, apresentando as suas propostas, ou felicitando alguém, né? Homenageando alguém. Então, essas são as características do discurso. Além do discurso, nós falamos também sobre os textos literários expositivos. Lá na página 190, o texto expositivo, 190 aí, nós temos um texto expositivo, que nós estudamos aí também. Esse texto expositivo aí, ele pode utilizar a descrição para explicar um assunto, por meio da descrição, as características, as funções e a importância de um lugar, objeto ou pessoa são apresentadas de modo organizado. Então, pessoal, esse aqui foi o estudo que nós fizemos nesse segundo semestre, falando sobre os gêneros literários que nós aprendemos aí, tá? Espero que vocês tenham compreendido e que vocês, então, possam ter bom proveito. Qualquer problema, qualquer dúvida, estou aqui para responder, ok? Um abraço a todos.